Eu me chamo Carlos Ruas, sou o criador das tirinhas do Um Sábado Qualquer e das tirinhas do Cães e Gatos e das tirinhas do Mundo Avesso. São meus 3 projetos. Porém, Um Sábado Qualquer é o meu carro-chefe, que existe há mais de 12 anos já. Criei em 2009 e, com o passar do tempo, começou a se estabelecer no mercado. Já existe há bastante tempo, você encontra em livros didáticos, você encontra em provas, você encontra as minhas tirinhas espalhadas pelas redes. E eu sou muito grato hoje por viver fazendo aquilo que eu amo. Esse é Um Sábado Qualquer. Vários deuses sentados numa mesa de boteco, trocando farpas, informações, argumentos, por que você está certo, por que eu estou errado, não querendo catequizar, nem converter, nem desconverter. A minha intenção é prezar pelo debate. Se eu prezo por algo, é o debate e a filosofia, que eu utilizo os deuses, coloco uma roupa de deuses para poder passar esse conteúdo. Tem bastante impacto, porque assim como algumas pessoas falam que Jesus me abriu os olhos, eu falo que a ciência me abriu os olhos, que Carl Sagan me abriu os olhos. Eu fui um péssimo aluno na escola, eu era um aluno desinteressado em querer aprender. O problema de você ser obrigado a aprender algo todos os dias faz com que aquilo se torne uma coisa incômoda, chata. Então, acaba que, se o aluno não estiver preparado para aquilo, para receber aquela informação, infelizmente o tiro pode sair pela culatra, com relação a ele pode aprender que ganhar conhecimento é uma coisa chata. E isso ocorreu comigo. Eu odiava aprender, odiava ganhar conhecimento todo dia, e eu não queria aprender aquilo, e tentavam me empurrar. Então, pouca coisa passou pelo filtro, né? Uma coisa é você ser obrigado a aprender, outra coisa é você querer aprender. É muito diferente a abertura desse filtro. E, infelizmente, eu perdi muita coisa na fase escolar por ter esse pensamento de que aprender é uma coisa chata. Demorou muito tempo depois de eu me formado para eu me desintoxicar desse pensamento. E quando eu realmente comecei a aprender de uma forma que estava adaptada para mim, porque cada um tem a sua forma melhor de aprender. Se no mundo perfeito, no mundo utópico, se o professor tivesse, sei lá, um professor para 5 alunos, para te pegar pela mão, para analisar individualmente, para ver qual a melhor forma de você aprender, quando e como, seria um mundo ideal. Infelizmente, esse mundo não existe, o professor sofre muito também pelo sistema. Pois bem, o que eu quero dizer é que isso tudo fez com que eu achasse que aprender fosse uma coisa chata. Depois de eu ter me desintoxicado, eu vi o quão gostoso é aprender, quão gostoso é ganhar conhecimento. Por que eu não percebi isso antes? Por que eu não despertei esse nirvana antes? Eu comecei a correr atrás do prejuízo. Comecei a aprender by myself, digamos assim, lendo livros, vendo documentários. E era tão fantástico aprender, era tão fantástico, tão encantador, que eu falei, não posso deixar esse conhecimento só para mim. Tudo que eu estiver aprendendo, eu vou colocar nas minhas tirinhas. Porque eu já estava começando a fazer tirinhas naquela época, e eu comecei, por exemplo, a ler Darwin, e eu aprendi a seleção natural. Eu falei, gente, como é que eu não entendi isso na escola? E eu vi que eu tinha facilidade em pegar aquela informação, mastigar ela e passar da minha forma através do quadrinho, de uma forma que o aluno gostasse, porque eu já passei por aquela situação, eu já fui um aluno que achava que aquilo era chato, que aquele livro didático, com termos muito científicos, não conseguiam passar aquele brigadeiro parecia um jiló, entende? Era um brigadeiro, mas estava com uma roupa de jiló, eu não enxergava. E às vezes o livro tem que ter todos os termos certos, cientificamente corretos, e às vezes perde o prazer que está escondido ali. Então, como eu já fui esse aluno que via desprazer naquilo, eu sei como falar com esse aluno. Eu sei como transformar isso em uma coisa mais ilustrativa, com um formato mais de entretenimento, mais divertido para aquele aluno gostar daquilo. Eu não vou passar toda a matéria no quadrinho, mas o quadrinho é um veículo, é uma forma daquela criança passar a entender, gostar e aí ir para o livro. E aí sim querer aprender de A a Z. Eu tento trazer o estímulo. Esse é o tempero que eu faço. Eu tento trazer o estímulo. E por isso que eu aplico ciência nas minhas tirinhas, porque eu amo ciência. Quando eu aprendi o que era ciência, eu me apaixonei
e não tem como eu não deixar de colocar para passar a palavra da ciência adiante, para resgatarmos essas ovelhas perdidas que não conheceram a palavra de Carl Sagan em suas vidas. Vou me arriscar a dizer que não, porém, você pode aplicar ciência na arte. Eu acho que eu vejo dessa forma. Como eu faço? Eu faço arte, eu sou artista, porém, eu aplico conteúdo científico na minha arte. Então, eu diria que eu não vejo arte como ciência, mas eu consigo aplicar ciência na minha arte. Se a arte pode gerar interesse pela ciência, com certeza. É aquela questão do estímulo, né? Um livro de ciência ele precisa ser 100% científico, 100% correto. E, às vezes, em vez de ele trazer interesse, prazer, ele traz desinteresse e desprazer. Porém, existe um prazer escondido ali. E você tentar mostrar a ciência de outras formas, com outras roupas, você pode finalmente despertar o nirvana naquela pessoa por gostar de ciência. Então, se além do livro, o livro é importante, não estou tirando o mérito dele. Estou falando buscar o interesse, né? Através dos meus quadrinhos, da minha arte, eu tento buscar esse interesse. A tirinha ela é divertida, você ri com ela, você fala, poxa, eu gostei disso, eu quero saber mais sobre isso. E aí você vai para o livro. Então, eu acho que nós devíamos usar, sim, a arte para trazer despertares com relação à ciência, mostrar que ciência não é uma coisa chata. Todo mundo, isso é para todo mundo, isso é para a vida de todo mundo, tem que ter um pouco de pensamento científico, de um pouco de pensamento cético, pelo menos entender como funciona o método científico. O método científico tinha que ser uma coisa obrigatória para todo mundo entender como funciona, para não ficar espalhando fake news, por exemplo, né? Então, como passar um método científico para uma pessoa que talvez não tenha tanto interesse? E é aí que a arte entra, como ponte para a pessoa gostar de ciência. Era o que o Carl Sagan fazia, de pegar toda aquela informação complexa, transformar em um documentário para um público leigo, mastigar a informação de uma forma que fosse interessante para nós vermos, né? Muita gente hoje tenta seguir os seus passos e tentar passar a ciência de uma forma mais interessante, uma forma, como eu disse, que a ciência para mim é um brigadeiro, mas muitas das vezes nós o vemos como um jiló. Então, é a gente tentar tirar esse jiló dos olhos do telespectador e mostrar o suculento brigadeiro que é a ciência.